Aracatu Notícias está entrando no ar, o primeiro site de informações de Aracatu e região. Terça-feira, 12 de julho de 2012. Eu, Erivan Coqueiro, estou aqui na residência do senhor Ademir Pereira Santos, ele que é professor, autodidata e também poeta, e vai ajudar-nos a conhecer um pouco mais sobre a cidade de Bons Ares, ou seja, Aracatu. Aracatu completa neste 12 de julho de 2012 o seu cinquentenário. É uma data que certamente ficará significativamente marcada nos anais da história do município. Para saber um pouco mais da história e uma análise crítica da realidade do município de Aracatu atual, o professor Ademir está aqui conosco. Professor, disse os escritos orais e os registros orais e escritos que a cidade tem sua gênese na Fazenda São Pedro. Explique, por favor, como se deu a origem desta cidade. Bom dia. Vamos responder? Sim. Segundo dizeres de pessoas antigas, que ninguém tem um documento assim por escrito para provar qual é a história de Aracatu. Então isso aí vem através de histórias, pessoas, sempre aquelas pessoas mais antigas que contam essa origem, que existe em várias versões, mas assim para você provar, tem documento, eu não conheço nenhum documento que relata qual é a verdadeira origem da história de Aracatu. E esse fato que diz que nasceu da Fazenda São Pedro, como é que foi? Não, tem motivo, né? Porque realmente diz que a Fazenda São Pedro é uma das fazendas mais antigas de Aracatu, recebeu esse nome de Cameleira dos Machados por ter essa lagoa aqui da sede, a qual era toda circulada de cameleira. Então isso são versões de pessoas do antepassado, bem longínquo aí, que sempre foi esse relato aí da nossa história. Que aqui pertencia a Brumado, não sabe, quando emancipou Aracatu, que era conhecida como Gameleira dos Machados. Eu me lembro que teve uma conversa até de colocar o nome aqui, Mário Meira, né? Acho que teve até uma espécie de um plebiscito, alguma coisa assim em relação a isso, e que muitos queriam, o pessoal do Mário queria colocar aqui o nome de Aracatu, Mário Meira, em homenagem, acho que era um médico que tinha em Brumado, esse médico era muito conhecido na região, mas no fim se tornou Aracatu. Deve ter sido aí a opinião de alguma pessoa de um certo conhecimento, né, da cultura indígena, porque segundo a origem da palavra, Aracatu é terra dos Bons Ares, né? Que hoje, se eu fosse colocar o nome de Aracatu, Aracatu, pelos milagres que a gente vê aqui acontecer em Aracatu, então deveria ser Aracatu dos Bons Milagres, né? Interessante. A Aracatu, no momento, Ademir, ainda apresenta baixos índices de desenvolvimento humano, ou seja, o método que mede a qualidade da educação, a renda per capita, entre outras medidas. Na sua opinião, isso se deve a quê? O pessoal tem negócio de generalizar, a educação está mal, saúde está mal, mas não é todo lugar não, nós temos lugares que funciona tudo, né? Aracatu sempre tem essa dificuldade em funcionar, que eu acho que Aracatu já teve períodos passados bem melhor do que o nosso presente. No que se diz a educação, no que se diz a saúde, no que se diz a segurança, no que se diz a tudo. Certo? Aracatu já foi mais tranquilo, Aracatu já teve mais paz, Aracatu já teve uma educação melhor, já teve saúde melhor. Certo? Então hoje Aracatu está no ritmo de uma cidade de grande porte, porém nesses índices, né? Na insegurança, na violência, porque o que tem acontecido em Aracatu nos últimos anos é um absurdo isso, né? E você não vê nenhuma assim, uma providência, tomar uma providência, procurar sanar essa situação. Então, Aracatu, as grandes pessoas que dizem, eles acham que são grandes homens, são poderosos, mas eles são poderosos em bens,
em disputa individual pelo município, não vejo ninguém fazer nada. Certo? Então continua a mesma raiz, a mesma tradição, principalmente politicamente, continua aquele rancor, aquela competência de família não confiar no seu próximo, cada um querendo ser superior. Então isso foi desde a origem, desde os primeiros candidatos, então continua. Então Aracatu precisa melhorar muito nisso aí. Os primeiros candidatos eram da mesma família? Eram irmãos, os primeiros candidatos eram irmãos, disputa ranzinza, e aí sempre teve. Então você vê que o pessoal Aracatu falta muita ética. Esse pessoal, os políticos têm que ter mais ética, tem que olhar para o desenvolvimento do município, não para o crescimento individual, como muitos usam. Ademir, que avanços ocorreram nestes 50 anos e quais os principais problemas prevalecentes em Aracatu? O avanço que aconteceu, o crescimento desordenado, né, da nossa cidade, que cresceu demais, então uma cidade extensa, porém desordenadamente. Você vê aí, falta estrutura, falta tudo. E também a falta de incentivo para o homem do campo, que eu acho que está mais prejudicado aí é a zona rural. Porque município não se cresce apenas focalizando a sede, principalmente no lugar como Aracatu, onde não tem indústria. Certo? Quando você tem um município que tem indústria, está certo, todo mundo vai para a sede, à procura do emprego. Maracatu não tem. Então o que falta? Incentivo ao homem do campo. Você não vê mais isso. Você passa na zona rural, está completamente abandonada. Todo mundo partiu para a zona rural ou então partiu para outras cidades. Você não vê uma barragem, você não vê nada que incentiva ao homem do campo. Não tem nenhum incentivo. A pessoa fala, mas o governo está fazendo nada, o governo está dando esmola.